Diz um amém? Com toda alegria, com todo prazer, pastor. Sinta-se bem, deixa Deus te usar. Quem está feliz, diga glória a Deus. A vitória é nossa. Graças a Deus. Querido, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E antes de fazer a leitura, eu quero fazer aqui minhas considerações ao pastor Giovanni, esse servo do Senhor, alegre, avivado, e a sua esposa, a irmã Michele. Nós já conversamos ali também, um casal maravilhoso. Quero louvar a Deus pela vida deles, pela amizade que temos. Que Deus continue lhe abençoando, abençoando a sua esposa, o ministério de ambos. Que vocês tenham a bênção e a graça de Deus, que sejam frutíferos no reino do Senhor. Ao pastor Tiago e à irmã Elissandra, vice-presidente aqui do Coordenadores de Casais, e o pastor Oziel, né? E a irmã Juliana, né? Primeiro o Oziel que eu encontro com S, sempre o Oziel é com Z, mas esse aí é com S também, Oziel, né? Também coordenadores. Quero louvar a Deus pela vida do Galego, da sua esposa, um casal que nós temos já uma longa amizade. Sempre que eu venho aqui para a região, eles vão me buscar ali no aeroporto. Então, quero louvar a Deus pela vida desse casal, em nome do Senhor Jesus. E também quero agradecer a Deus, sempre ando com minha esposa, nessa luta, nessa batalha, mas estamos felizes. Eu quero te convidar, já de pé, para fazermos a leitura do texto de Josué, capítulo 24. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos a palavra de Deus, Josué, capítulo 24. Estaremos lendo o verso 14 e 15. Louvar a Deus pela vida de cada irmão que está aqui esta noite, que veio cultuar ao Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Quem encontrou, diga amém. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vamos ler juntos esse verso? Mais uma vez bem forte. Porém, eu e a minha casa... Muito bem. Senhor Deus, te louvamos pela tua palavra, que ela fale aos nossos corações e que seja aplicada pelo poder do teu Espírito Santo. Que toda distração, que toda mente inquieta, ó Pai, possa parar agora para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assentos? Muito bem. Queridos irmãos, eu vou falar sobre família Farol. Digam comigo, família Farol. Mais uma vez bem forte, só para memorizar. Muito bem. Vocês sabem que no terceiro século, quem gosta de história sabe disso, foi construído aí no terceiro século antes de Cristo, lá no Egito, um grande farol, que ele se tornou uma das 7 maravilhas do mundo. Esse termo farol, ele não é moderno, ele é um termo antigo que remete para um instrumento de uso que ficava à margem, próximo ao mar, e que o farol, ele não muda nada. Isso é muito interessante eu pontuar para vocês. Farol não muda nada. O farol não tira tempestade. Vocês podem observar, farol não muda nada. O farol não tira tempestade. O farol não remove um navio que está em perigo. O farol não evita tempestade. O farol, ele não muda circunstâncias. Farol não evita chuva, não evita neblina, não evita a noite. E por que vocês escolheram essa temática sobre a família Farol? Tiago Alonso escreveu um livro sobre a família Farol, depois vocês podem observar, está aí na internet essa obra dele, onde ele fala sobre
alguns modelos importantes a serem seguidos para a família ser um farol. Então, nessa obra que ele escreve, ele fala isso. R.C. Sproul, ele diz que quando a família está em problema, a sociedade está em perigo. Porque família com problema é problema para a sociedade. E desse particular, o Karl Marx entendia muito bem, e também o Gramsci entendia muito bem, que a estrutura da sociedade hoje, desde tempos antigos, ela é estruturada na família. Gramsci dizia: destrua a família e você destrói a sociedade. Porque a família, a sociedade, ela chegou até aqui por causa da família. A família é a causa da sociedade. Quando se diz que ela é uma célula máter, nesse parâmetro, o que se está propondo é que a estrutura familiar, ela é a base de tudo. Porque, primeiro, família não é projeto de político, família não se evolui, família não é projeto de homem, a família é uma decisão de Deus. Deus criou a família. Então, que vocês possam logo, de imediato, entender isso. A família, ela não é resultado de um processo filosófico, a família não é resultado de um processo político, a família, ela se estabelece dentro do parâmetro divino. E a sobrevivência de um homem, o homem só chega até aqui por causa da família. É na família que o marido é um herói, é na família que o filho é acolhido, é abraçado, é amparado, é na família que o filho é valorizado, é na família que a esposa, ela pode exercer a sua potencialidade. Então, a região ali costeira, praiana, e esses faróis eram usados para sinalizar. Primeiro, poderia sinalizar perigos de águas que eram perigosas, poderiam sinalizar perigos na tempestade, poderia sinalizar algum outro problema próximo ao barco. Então, de longe, o farol, ele seguia para orientar. O farol seguia para conduzir, o farol servia para guiar. Então, quando se fala dessa importância do sinal, imagine um barco em uma noite à deriva, sem saber para onde vai, na tempestade, ou na neblina, ou em uma noite chuvosa, e de repente ele vê um clarão sinalizando onde ele pode chegar. Note que a família farol, ela tem uma grande importância dentro dessa perspectiva bíblica. Eu estou dizendo, o farol não mudava a situação, o farol não tirava a tempestade, mas o farol apontava para quem estava no barco o local certo para ele seguir em frente. A família farol é família que tem Bíblia. Nós não podemos falar em uma família farol que não tenha Bíblia. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, é o que? É a tua palavra, e o que mais? E luz para o meu caminho. Então veja bem, como é que hoje a igreja pode ter família farol para uma sociedade que se perde nos valores? Nós sabemos que hoje as famílias, elas estão sendo escamoteadas, roubadas por causa dos seus valores, perdas de valores. Há um padrão que é estabelecido pela sociedade que não é o padrão bíblico, que alguns podem nos chamar de retrógrado, de obsoletos, de antigos, de quadrados. Só que a palavra, ela tem um padrão para a família à luz daquilo que as Escrituras preconizam, à luz daquilo que a Bíblia revela. Então, eu quero começar dizendo para vocês que hoje as famílias lá fora, elas estão perdendo os seus valores. Quem não se lembra de um padrão de família que a Rede Globo queria lançar, os normais? E baseado em uma ideia freudiana, eles diziam o seguinte: se o casal está com problema, chame um terceiro para um relacionamento. Se o casal está com problema, então por que não cair na bebida, se aventurar? Se o casal está com problema, por que não se largarem? Veja que a sociedade lá fora tem um padrão para a família, fora dos valores da Bíblia. Isaías capítulo 5, verso 20. Ai
daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridade a luz, e da luz a escuridade, e que o amargo eles chamam doce, e o doce, amargo. Eles estão mudando os valores. A segunda coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é a desintegração da família. O que está destruindo a família? Nós temos que entender que hoje, briga nos lares, divórcio, problemas, questões que trazem abalos para a família, a falta de diálogo, tudo isso também está destruindo a família, e a própria palavra de Deus fala isso. Quando você lê Malaquias 4:6, ele já trazia essa realidade para nós. Mas a terceira coisa que eu quero pontuar, que destrói a família, o materialismo. O materialismo é outra coisa presente até mesmo no meio da igreja. Se você ler 1 Timóteo 6,10, a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz. É claro que o texto ele foi modificado, mas o original é: o amor ao dinheiro é uma raiz, não é a raiz de todos os males, porque nesse caso a desobediência de Adão não seria a causa do pecado. A Bíblia diz: o amor ao dinheiro, ou o amor ao dinheiro é uma das raízes de todos os males. E muitos se entraram por ela, se extraviaram e naufragaram na fé. O que destrói também a família? Destrói a família o amor pelo material, meu carro, minha fazenda, meu luxo, minha vida. Eu não preciso estar na igreja todo dia, não preciso ir para ler Bíblia direto. Então isso destrói também a família, ela perde a sua essência. Vocês conhecem Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É pecado ganhar dinheiro, pastor Aziel? Não. Abraão era rico? Não. O Jó era rico? Não. Jacó era rico? José se tornou governador? Não tinha problema nenhum, mas nenhum era apegado às coisas desta vida. Quando Abraão estava bem, Gênesis 12, Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e eu vou te abençoar. Ele deixou tudo e foi embora. Quando José estava perto de morrer, ele disse: não me deixem no Egito, aqui não é meu lugar, aqui não é minha casa, nem meus ossos eu quero aqui no Egito. Ele poderia morrer com honra e dizendo assim: eu fui governador no Egito, faça um busto, uma estátua, e mostrem quem foi José no Egito. O José disse: aqui eu só estou passando, não deixem nem os meus ossos aqui. Porque tem irmão que ele é o seguinte: quando ele começa a ganhar dinheiro, só porque um dia desse um irmão disse para mim: pastor, vá comprar minha casa. Eu disse: irmão, não tenho dinheiro para comprar a sua casa. Aí ele disse: mas vai pelo menos olhar. Eu disse: eu vou olhar. Ele disse: minha casa é perto da casa do senador fulano de tal. E eu disse: é verdade? Ele disse: é. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu disse: onde é a casa do senador? Ele disse: é aquela ali. Eu disse: quantas vezes tu já viu ele? Ele disse: nenhuma. Eu disse: ah, entendi. Mas é só para dizer que a casa dele é perto da casa do senador. Tem gente, irmão, que se ilude com as coisas materiais. O problema não é ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro te domina. O problema não é ter bens, o problema é quando o bem fala mais alto. E se você ler Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a Mamon. Uma família farol é uma família que a centralidade dela é o Deus Todo-Poderoso. Só quem acredita nisso, diga glória a Deus. Mas existe outra coisa. Por exemplo, eu estou só aqui na introdução mostrando que para a família ser farol, escute bem, porque é o tema de vocês. Para a família ser farol, como é que o irmão vai ser farol se ele é doido por dinheiro? Hein, irmão? Quer ser uma família farol, aí tu é doido por dinheiro, a igreja vê que você não prioriza as coisas de Deus. Quer ser família farol, mas os valores estão sendo totalmente invertidos. Quer ser família farol, aí ela está desintegrando. É briga, é contenda, porque deixa eu dizer uma coisa: Deus não quer casal de fachada, de maneira nenhuma. O que você é aqui dentro da igreja e é no púlpito, é na cama, tem que ser em todo lugar. Deus não quer casal de fachada. Às vezes tem casal que é só na internet, né? Encosta aqui, amor, vamos postar. Não é assim? Mas é só na internet. É só de para casal virtual.
não se beijam, não se amam. Eu estava essa semana, nos dias do namorado, eu estava mostrando que a espiritualidade de Isaac não tirou o chamego dele. Ele tinha chamego dentro de casa, no meio da rua, até o rei notou, disse: esse homem é louco por essa mulher. Então escute, deixa eu dizer uma coisa para vocês: tem que ser um casal modelo aonde você estiver, porque você é farol. Só quem é farol, diga glória a Deus. Vira aí para o teu irmão e pegue na mão dele: você é um casal farol? Pergunta aí. É um casal farol? A irmã, você é farol, irmã? Ou é vela? Hein? Vamos lá. É um farol ou é uma vela? Escute bem, casal farol, diga comigo bem forte essa: casal, farol, não trocam os papéis. Vamos lá, foi fraco. Casais, faróis, não trocam os papéis. Gênesis 1, 27. E Deus os criou. Deus os fez o quê? Vamos lá, só quem tem boca. Deus fez o quê? Macho. E o que mais? E fêmea, eu quero ouvir vocês. Ele fez o quê? Então deixa eu dizer uma coisa: a sociedade quer trocar os papéis. Quem está mandando em casa hoje é o menino. Quem manda em casa hoje é a filha. Quem manda em casa é o filho. O pai não manda mais nada. A mãe não manda mais nada. Pronto. Quem tem que mandar na casa é o pai, rapaz. Quem tem que mandar na casa é a mãe. Quem pode dizer isso? Pronto. Eu tenho duas filhas. Pode estudar. Pronto. Tem uma que se formou. Aí quando chegava: papai, meu professor estava dizendo isso. Pronto, é médica. Aí na hora que ele chegou: epa, pare com essa besteira. Pode parar com essa besteira aqui. Esse professor aí não sabe de nada. Papai, epa, é um ateu, é um incrédulo. Pronto. Se eu fosse deixar minha filha estar me governando com palavra, amanhã minha casa estava perdida. Porque você pode ser um pai analfabeto. Porque tem filho que quando começa a estudar na universidade, principalmente quando ele vai para a área social, aí quando ele chega em casa, ele já começa a cortar o cabelo diferente. Rapa só aqui, e aí já começa com loucura. E aí, coroa? Aí o velho não presta atenção, não é assim? Esse coroa que é analfabeto, que você caçoa dele, é ele quem paga a tua faculdade. É ele quem te mantém na escola. Então quem tem que falar é o coroa, rapaz. Tem irmã que fica: olha, tu viaja, volta logo cedo, porque essa menina falta é me bater. Conheço é muito. É assim. Pronto. Não precisa ela chamar o diabo, não. Só a filha dela, dentro de casa. É assim, um pastor disse para mim: pastor, eu tenho um diácono aqui, que se o diabo tirar férias, ele assume no lugar dele, já fica feliz por Satanás. Tem filho dentro de casa que é um terror para o pai e é um terror para quem? Para a mãe, porque não tem autoridade. Olhe para cá, Deus colocou um papel para o homem e um papel para quem? Para a mulher. Cadê os machos aí? Digam glória a Deus. Então deixa eu dizer uma coisa: não troque o papel. Escute bem, Deus colocou o homem como o que dentro de casa? Vamos lá, só, não é para os homens falar. Mulheres, quem Deus colocou dentro de casa como o quê? Vamos lá, quem Deus colocou dentro de casa como cabeça? Agora tem uma coisa, vocês sabem, eu não vou entrar nesses aqui no original, se vocês pegarem a palavra submissão, não é o que os pastores pregam hoje, submissão. Olha, você é o seguinte: você é uma mulher de Deus, submissão. Lave meus pés, lave meus pés, escova meu cabelo, traz o meu chá ligeiro. Não é nada disso, irmão. Olhem para cá, quando a Bíblia fala de submissão, Efésios 5, 22, escute bem, olha o que o texto diz: maridos, amem as vossas mulheres, esposas, como o quê? Como Cristo amou. Agora veja como foi, qual é o maridão aqui que dá a vida pela esposa? Hein? F. Bruce, escute, F. Bruce, ele diz assim: uma mulher que tem um marido como Jesus, ela não larga ele nunca.
Porque olha, ele se sacrifica. Agora eu li um outro autor que fez uma interpretação diferente. Ele diz assim: dê a vida pela esposa, mas não morra, porque se tu morrer ela casa com outro. Então só dê a vida. Dê a vida como? Se sacrificando por ela. Faça tudo para ela ser a mulher mais linda da face da terra. Faça tudo para tua esposa andar sorrindo. Tem irmã, esposa aqui de irmão da igreja, que ela até para dar a paz do Senhor para a gente, é azeda a paz dela, porque ela está perto do marido só de tristeza, ela anda com amargura, porque ele é ignorante, é petulante, é mandão, é cheio de si, é arrogante, mas quando é um marido que vive com o amor de Cristo, na hora que a gente dá a paz do Senhor, ela já fica sorrindo: paz do Senhor, meu pastor. E eu digo: e o homem aí, como é que está? Isso é uma bênção na minha vida. É tudo, pastor, esse homem. Então deixa eu dizer uma coisa: dentro de casa, olhem para cá, Deus colocou cada um. Escute aqui, tem irmão que pensa, e essas mulheres feministas pensam que a Bíblia é contra a liderança masculina e também feminina. Não, senhores, olhem para cá, olhem bem para mim aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus, quando fez a mulher, ele diminuiu a mulher em quê? Deus diminuiu a mulher em quê? Os judeus diminuíram a mulher dizendo que a mulher não tinha alma. Era melhor nascer um menino do que nascer uma mulher. Um judeu criticava 7 vezes o nascimento da mulher. Onde eles acharam isso? Não tem na Bíblia. Mas a teologia judaica errou nesse particular. Deus diminuiu a mulher no quê? Vamos lá, Deus diminuiu a mulher no quê? Digo aí, em quê? Em nada. Para dizer que o negro era amaldiçoado, uma igreja criou uma teologia que o cérebro do negro era menor e que o negro nasceu para ser escravo. E tome nós na escravidão. Está vendo como é as coisas? Então deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês hoje, escutem, olhem para cá. Quando Deus fez a mulher, o que Ele deu para o homem, Ele deu para quem? Os dois, olha para cá. A Bíblia diz que Deus os fez macho e fêmea. Mas eu pergunto, a imagem e semelhança de Deus está no homem? Mas também está na mulher? Então no que a mulher é menor do que o homem? Vamos, falem, estão com medo? No que ela é menor do que o homem? Vamos lá, estão com medo? No que a mulher é menor do que o homem? Vamos lá, no que a mulher é menor do que o homem? Em nada. Agora preste bem atenção. Deus criou papéis distintos. Deus criou papéis distintos. Como? A mulher, ela é igual ao homem, ela tem a mesma capacidade. Pronto, tem mulher aí que estuda, tem a mesma capacidade de agilidade. Porém, na vida, dois papéis distintos. Casou, ela entra para o casamento, olha para cá. A mulher entra para o casamento dizendo assim: eu vou decidir me submeter a esse macho, porque eu entendo o plano de Deus. Não é porque tu é valentão, não, é porque ela quer. Que no dia também que ela não quiser, ela te mata. Não fique batendo nela, não, que no dia que ela se zangar. Então escute, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. A mulher não é menor no homem do que o homem nada. Ela tem a mesma imagem, a semelhança que Deus colocou no homem, colocou nela. Agora, ela tem papel distinto. Ela sabe que o homem é o cabeça. Cadê os homens aí? Cabeça. Pronto. Homem cabeça. Agora preste bem atenção. Todas as vezes que a gente prega isso, o marido diz assim para a mulher: tu entenda, eu sou o cabeça. Só que esse cabeça, lá no original, sabe o que quer dizer essa expressão? Aquele que guia, aquele que protege, aquele que orienta, aquele que ampara, aquele que provê, aquele que auxilia, aquele que ama, aquele que dá carinho, aquele que dá orgulho. Quando a Bíblia fala do marido cabeça, não é um bobão. Tem maridão que é crente, mas é um bobão. Nem fazer carinho nela ele sabe. Eu não vou dar estudo para casar hoje. Eu só estou falando aqui que não pode
trocar o papel. Macho é macho. Só cadê os machos aí? Diga glória a Deus. Pronto. Porque tem homem que veste calça, mas ele não é macho. A mulher olha para ele e diz: meu Deus, onde foi que eu fui me entrar com um homem desse? Não sabe nem trocar uma lâmpada. Então escute, olhe para mim aqui, deixa eu dizer uma coisa. O macho na Bíblia é esse. Agora preste bem atenção. É tão lindo, irmãos, não podem inverter esses papéis. Não podem, olhem para cá. Não pode. O homem, ele é o provedor. Digam comigo, as mulheres, provedor. Quem é que provê tudo para casa? Vamos lá, quem é que provê tudo para casa? Quem manda na casa? Quem? Agora eu não entendi, ficou bagunçado aí. Quem é que provê tudo para casa? Quem é que manda em casa? Não, tá bagunçado, irmão. Vamos lá, eu tenho que ouvir bem direitinho, que eu não estou entendendo. Vamos lá, escute. O homem é o quê? O provedor da casa. Quem é o protetor? Olha para cá, os homens, prestem bem atenção. O homem, ele tem a figura do macho. Isso aqui, irmão, é em todos os lugares. A figura do macho. E pronto. E deixa eu dizer, o macho, quando eu falo do macho, não é só aquele bichão que tem força, não. O macho pode ter força, pode ter criatividade, mas o macho também, ele tem que ser uma pessoa, para a mulher dele, ele tem que ser carinhoso. Vocês sabem que no reino animal, principalmente no reino dos macacos, o mais forte vence e o mais fraco tem que se retirar. Pois aí eu estava lendo e fazendo uma pesquisa, teve um macaco que o forte venceu ele, para ele ficar com a macaca, e o fraquinho foi embora. Só que o fortão venceu e ficava só ali. E o fraquinho velho, de vez em quando, trazia uma fruta para a macaca. Resultado, a macaca fugiu com... Vocês entenderam agora? Porque tem maridão que ele fica só dentro de casa, não é assim? Musculosão, fortão, mas não tem carinho com ela, não tem chamego com ela, não tem o jeitinho dele com ela, não é o macho de verdade. O macho não é quem tem força, o macho não é quem é bombado. O macho é que sabe ver ela como mulher, ver ela como fêmea. Meu Deus, que presente é esse? Ela andando dentro de casa, ele diz: minha filha, sinceramente, é verdade. Olha para cá. Quem é que provê tudo para casa? Quem provê tudo para casa? Quem manda em casa? Ah, sim. Porque você nunca vai ler na Bíblia: o homem sábio edifica a casa. Vocês já leram na Bíblia? Provérbio 14 primeiro. Como é que diz? A mulher... Irmão, olhe para cá, tudo que Deus faz, olhe para cá, é tão bom, não tem nada de contrariedade na Bíblia. Olhe para cá, o homem auxiliador, não. A mulher auxilia, o homem provedor. O homem forte, a mulher tem que ser tratada com todo amor. 1 Pedro 3,7, o vaso mais frágil. O homem é da luta, é da bagaceira. Homem é homem. Não fica limpando o nariz assim. Cadê os machos aí? Diga glória a Deus. Fale mais forte. Cadê os machos aí? Diga glória a Deus. Pronto. Macho, diga eu sou macho. Cadê os homens aí? Macho. Está fraco. Hein? De noite tem homem que aí escuta uma zoadinha em casa. Ele diz: vai lá, mulher. O que essa mulher vai pensar de tu, irmão? Hein? O que ela vai pensar de você? Às vezes eu estou lá em casa e essa aí diz assim: tu ouviu? Eu te ouvi. E aí diz: não. Fica aí, eu vou. Rapaz, não, olha primeiro na câmera. Ela diz. Eu disse: não, que é isso? Eu vou já resolver esse negócio. Aí eu saio, ela diz: olha, vai com jeito. Aí às vezes eu pego uma faca, um negócio. Aí eu vou aqui, né? Jesus, me ajuda, Pai. Me dá vitória.
Aí pronto, quando der fé, um gato correndo por cima da casa. Aí eu volto e ela disse, aí o que foi? Eu disse, não, nada não, dorme teu sono, fique tranquilo. Ela diz, eita, mas tu é corajoso. Eu disse, é assim mesmo, rapaz. Aqui tu casou foi com homem. Mas se a mulher não vê essa figura nesse homem, e eu pergunto, a sociedade quer trocar isso aqui ou não quer? Quer trocar isso aqui. Quer trocar isso aqui. Eu fui para Brasília e eu fui visitar uma pessoa. E quando cheguei lá, eu olhei uma mansão, uma casa muito tremenda, em um bairro luxuoso de Brasília. E eu gosto de perguntar, até disse pastor, eu converso perguntando. Aí eu disse, senhora, e a senhora mora nesse casarão aqui, nessa mansão, sozinha? Ela disse, pastor, meu marido faleceu, parece que era no mesmo ano que eu tinha ido lá, faleceu já esse ano, e nós temos muitos bens. E eu disse, filhos você não tiveram? Eu tenho um filho, ele é formado, ele também é bem de vida, e ele morava comigo. Só, pastor, que ele chegava aqui, ela não é crente, só que ele chegava aqui 12h30, 1h, 2h, e eu fui falando para ele, meu filho, eu já sou de idade, eu não posso esperar você chegar da rua. Ah, mamãe, é porque a senhora não entende, eu não vou dormir cedo. Quando foi um dia ele chegou, ela disse, meu filho, você tem seu apartamento, está aqui a chavezinha do seu apartamento, vá para o seu apartamento. A mamãe não tem como estar desse jeito, eu entregando a minha casa para você chegar na hora que você quiser. Eu disse, rapaz, a senhora fez isso? Fiz, pastor, porque quem manda aqui sou eu. Você entendeu? R.C. Sproul, no livro que ele escreveu, aliás, John Piper, ele diz, quando o marido está ausente, quem senta na cadeira do marido, quem é? É a mulher. E mulher, irmão, é um bicho tão pesado, porque quando você lê o Salmo 121, como é que diz o Salmo 121 primeiro? Eleva os meus olhos, de onde? Vamos lá, quando o crente está em aperreio, sofrendo, ele busca quem? Ele busca quem? Quem é um socorro do crente? Quem é um socorro do crente? Vamos lá mais forte, quem é o socorro do crente? Quem é o socorro do homem? Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja? Far-lhe-ei Ezek Negdó. Sabe o que é isso aqui no hebraico? No hebraico é socorro. Deus disse assim, eu vou te dar um step. Vocês sabiam que a mulher, no termo hebraico, a mesma expressão do Salmo 121, que é usado para Deus, é usado para ela? Que é o socorro do homem. Tem um irmão aí, irmão, que até para ele tomar uma injeção, se a mulher não for, ele não vai. Então deixa eu dizer uma coisa, olha para mim aqui. Não pode inverter os papéis. Por quê, pastor? Porque o homem é o provedor, é o cabeça, o homem é o líder, mas a mulher, auxiliadora, administradora. Sabe quem é a mulher? A mulher ajuda até a dirigir o emocional do marido. Às vezes eu vou para a reunião, aí eu estou zangado, eu digo, eita rapaz, hoje eu vou dizer umas coisas lá na igreja, eu vou meter o pau em fulano, eu vou esculhambar hoje aquele fulano de tal, que ele é só. Aí quando eu vou saindo, ela vê que eu estou zangado. Ela diz, tu já vai? Eu disse, já vou. Ela diz, rapaz, ore mais. Ore mais. Eu disse, mas é porque eu já estou cheio com fulano. Ela disse, não, mas ore mais, ele é de idade. E você tem como ter mais paciência. Aí eu vou para a reunião, ore mais. Não é? Amém. Tenha mais paciência. Aí quando chego lá que eu vejo a pessoa, eu nem ligo mais. Quem ajudou a controlar meu emocional? Mas hoje a sociedade não quer que a mulher diga nada, ou querem tirar o papel do homem, inverter as coisas. Deus criou tudo perfeitamente bem. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Meus irmãos, agora olhem para mim aqui. Coloca na tela, o irmão vai colocar, o Josué capítulo 24. Antes de chegarmos no capítulo 24, nós vamos falar sobre família farol. Eu disse agora há pouco que o farol não muda nada, não altera nada.
Agora, talvez você me pergunte, pastor, e o que o senhor quer pregar aqui para nós? O farol não muda a tempestade. O farol não tira um navio de uma grande turbulência. Não. Mas o que o farol faz? O farol aponta o caminho para aquele barco chegar seguro. Agora olhe para mim aqui. O que uma família crente faz? O que uma família de santidade faz? O que uma família modelo faz? Então escute, o texto que vocês escolheram, Josué está terminando a vida. Com quantos anos Josué morreu? Quantos anos Josué morreu? Quem sabe a idade que Josué morreu? Com quantos anos? Alguém disse aí. Quanto? 110 anos. Com quantos anos José morreu? Com 110. Por que a Bíblia faz questão de mostrar? Porque aqui é uma completude, é uma vida na sua totalidade. Então escute, Josué, ele chegou nos seus dias finais. E só para os irmãos terem uma ideia, coloca aí, meu filho, só o verso 1 do capítulo 24. Josué está terminando a vida, mas Josué é um homem que termina a vida bem. Quando eu estava lendo esse texto, pedindo a Deus a palavra para trazer aqui esta noite, eu olho para Josué, é um homem feliz. Por que Josué é um homem feliz? Porque Josué, ele matou 21 reis, Josué conquistou batalhas demais, Josué conseguiu, pela graça de Deus, introduzir o povo na terra prometida. Era um homem de grandes conquistas, era um homem realizado. E agora Josué sabe que vai morrer. Mas antes de Josué morrer, isso aqui é muito importante, ele ajunta todo o povo em Siquém. Ele ajunta. Essa palavra Asaf, reunir, ela tem um tom espiritual. Por que ele reuniu? Porque ele não se sentiu um líder fraco, ele não se sentiu um líder decepcionado, ele não se sentiu um líder derrotado. E eu vou fazer uma pergunta aqui para os senhores e as senhoras. Ele resolveu o problema da congregação de Israel? Não. O próprio texto diz, pastor, escute, o próprio texto diz que Josué disse assim: deitai fora os deuses estranhos. Ora, se era uma congregação que ele estava pastoreando, ele era um líder, ela ainda não tinha deixado a idolatria. Mas por que Josué não se sentia um líder fracassado? Por que Josué não se sentia um pai fracassado? Porque ele sabia que ele tinha trilhado o caminho correto. Tem pai que anda chorando hoje, mãe, dizendo: meu filho virou isso, minha filha virou aquilo. Meu Deus, é porque você sabe que você não praticou a liderança que deveria praticar. Mas quando pratica, você diz: meu filho, o que eu pude fazer eu fiz. Eu te formei homem, eu te formei mulher, eu te dei caráter. Você é bandido porque você quer. Então Josué está no fim da vida, ele reúne o povo em Siquém, e eu acho lindo isso aqui, meus irmãos. Tudo está na primeira pessoa, tudo está na primeira pessoa. Se você pegar do capítulo 1, do capítulo 24, do 1 até o 13 desse livro, aí a Bíblia diz: Josué faz um discurso, e Josué faz um discurso histórico. E como é o discurso histórico dele, pastor Aziel? O Senhor tirou vocês do Egito, o Senhor operou maravilhas, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor trouxe vocês até aqui, o Senhor chamou vocês, o Senhor levantou vocês, o Senhor abençoou vocês, o Senhor enricou vocês, o Senhor fez vocês aumentarem, o Senhor deu tranquilidade para vocês, o Senhor deu a terra. Se você ler o verso de número 13, coloca aí na tela, o verso de número 13, olha o que ele diz. Capítulo 24, verso 13. E eu vos dei a terra, leiam vocês aí, o quê?
em que não trabalhastes, e o que mais? E cidades que não e o que mais? E habitais, e o que mais? E comeis das vinhas, e o que mais? E o que mais? Isso aqui é sinal da graça, é sinal da misericórdia. Josué olha para o passado e diz: eu trouxe vocês aqui? Não, o Senhor trouxe vocês até aqui, deu a terra, deu a paz, deu prosperidade a vocês. Igreja, olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa aqui nesta noite. Tem hora que Deus não precisa fazer, tem hora que nós precisamos só lembrar o que Ele já fez. Quem aqui esta noite que é família? Que está aqui esta noite e só poderia lembrar, olha aqui, preste bem atenção. Vocês sabem quantos anos tinham se passado? 20 anos. Mas tem hora que é na corrida da vida, na luta, na batalha do dia a dia, a gente se esquece do que Deus fez com a gente lá atrás. A gente forma filho, ganha dinheiro, constrói casa, sai do interior, é abençoado, muda para Brusque, chega aqui abençoado, aí a gente começa a ganhar dinheiro, vai ao culto, não, hoje não. Não é assim? Vai ao culto, hoje não. Ah, eu vou sair para uns amigos, eu tenho hoje uma chácara, eu não preciso ir para o culto hoje, mês que vem eu vou. Escutem bem, mas quando você estava na prova, você não perdia um círculo de oração, você não perdia um congresso chorando e dizendo: Deus, me ajuda. Aí um dia Deus te pega e te dá a vinha que você não plantou. Eita, irmãos. Aleluia. Irmãos, Josué, ele olha para trás. Quando você chegar em casa, leia, você vai ver esses verbos: tomei, te livrei, coloquei, vespões, te ajudei, te plantei, te dei, te entreguei, te exaltei, te coloquei. É tudo na primeira pessoa, é Deus. Deus é quem coloca, Deus é quem levanta, Deus é quem dá, Deus é quem põe. Eita glória, só quem glorifica é esse Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui esta noite: quem tem razões de sobras só para agradecer a Deus? Pastor Giovanni, sabe por que a aliança tinha que ser renovada? A aliança ela não é eterna em si. Ela precisava ser renovada, porque às vezes eu vivendo em aliança com Deus, tem hora que eu peco, tem hora que eu estou mentindo, tem hora que eu esqueço, tem hora que eu não faço conta. Agora imagine, quantos anos haviam se passado? Vamos lá, diga só quem tem boca, quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? Eu quero ouvir toda a igreja. Quantos anos? Agora Josué reúne o povo em Siquém. Olhe para mim. Por que Siquém, pastor Ziel? Em Siquém, Deus prometeu, Gênesis 12:6, que daria a terra para Abraão, e lá em Siquém, Abraão levantou um altar. Em Siquém, Deus fala com Jacó, e Jacó renova a sua família, capítulo 35. Em Siquém, no capítulo 8 de Josué, ele renova uma aliança com Deus. Olhe para cá, Josué não está fazendo passeio geográfico. Josué, quando vai para Siquém, ele disse: aqui começou Abraão. Foi aqui. Foi aqui que começou. Foi aqui que começou. Foi aqui que levantou. Foi aqui que Deus começou a história. É aqui que eu quero falar com vocês. Ele ajunta a liderança. Está aí os oficiais, anciãos. Ele reúne tudo diante de Deus e começa: Deus fez, 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 Deus fez. Eu pergunto aqui hoje: qual é o pai, qual é o líder que senta com o filho
e diz: Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez. Jó 5,9 diz: Ele faz coisas tremendas que nós não podemos esquadrinhar, e maravilhas que nós não podemos contar. Jó 42,2: Eu sei que tudo tu podes. Isaías 43,3: Operando tu, quem impedirá? Diga comigo: Deus fez. Quantos de vocês Deus não tirou do mato? Hoje está aqui, tem a sua casa própria. Quem já tem sua casinha própria aí? Levante a mão e diga glória a Deus. Quem está bem empregado aí, levante a mão e diga glória a Deus. Olhe para mim aqui agora. Josué vai encerrar o ministério dele, mas antes de encerrar, ele faz esse discurso: Deus fez. Só que tinha um problema: Josué não resolveu o lado espiritual do povo. Olha aí, quando você olha para o capítulo 24, verso 14, coloca agora aí na tela. O problema não estava resolvido, mas eu pergunto, o problema não estava resolvido. Digam comigo: o problema não estava resolvido, mas Josué estava resolvido. Pronto. Josué fez um relato mostrando tudo o que Deus fez, só falando da bondade de Deus. Agora ele olha para essa geração e diz da seguinte maneira, ele diz da seguinte forma: agora, pois, temeis ao Senhor, servi-o com sinceridade. E o que mais? E com verdade. E o que mais? E jogai fora os deuses. Pronto. Então olhe para mim aqui. Às vezes nós queremos família abençoada, nós queremos família farol, mas família que o marido não ora, que a esposa não ora, que filhos não são consagrados, que não tem santidade, não pode ser farol. Só pode ser farol quem é crente de verdade. E olhe para cá, olhe para mim aqui agora, que eu vou começar agora. Escute bem, olhe para cá. Quando Josué termina, ele diz: agora, pois, temeis ao Senhor. Olhe para cá. Esse verbo temer, iaré, do hebraico, iaré, temer, é saber quem é Deus. Temer é saber e ter conhecimento dele. Temer não é ter medo, é se aproximar sabendo da grandeza e do poder dele. Temei ao Senhor. Mas ele também fala aí qual é o outro verbo que ele usa: temer, e o outro é servir. Avade. Se vocês observarem esse verbo aí, avade do hebraico, não é tirar férias com Deus, não é tirar passeio com Deus, não é ocasional. Tem família que é ocasional, tem família que é rodízio de igreja, tem família que é passatempo na igreja, só uma temporada. Quando está mal, igreja. Quando está com câncer, igreja. Josué começa dizendo: quer ser família farol, tema a Deus. Eita glória. Irmão, uma família que teme a Deus, olha para cá. Marido que teme a Deus, ele não abre boca para dizer palavras imorais dentro de casa. Marido que teme a Deus não anda levantando a mão para bater em mulher. Marido que teme a Deus não anda teclando o dedinho dele para filme pornográfico de madrugada. Marido que teme a Deus, ele sabe quem é a santidade das santidades. Salmo 128, primeiro: feliz o homem que teme ao... Feliz serás e tudo dirá. Mas é o marido que faz o quê? Pronto, marido que teme ao Senhor vai para o trabalho. Quando chega lá tem jogatina. Ei, irmão! Não, meu irmão, eu sou servo do Senhor. Farol. Pronto. Ei, irmão, vem aqui. Epa, isso aqui não é para mim, rapaz. Olha, irmão, que gatona. Eu tenho a minha lá em casa, obrigado. Marido que teme, olha para cá. Marido que teme ao Senhor, reverencia a Bíblia. Marido que teme ao Senhor, gosta de orar. Marido que teme ao Senhor. Irmãos, tem crente que fica só assim: em nome de Jesus Cristo, o diabo não vai entrar na minha casa. Já começa contigo, que talvez tu é um.
Aí joga óleo ao redor da casa. Chama o pastor para exorcizar a casa. Eu tenho um recado de Deus. Josué está dizendo, não precisa. A primeira coisa, tema ao Senhor. Aleluia. Marido que teme a Deus, gosta de orar. Teve um agora que eu tive que dizer para ele, irmão, tu tá muito, olha, teu jejum é demais, tua oração, aí tu tem que dosar o negócio, senão enfraquece. Ele disse, né, pastor? É. Pronto, como é que tá tu mais a esposa? Porque tem irmão também que já a crença é demais e ele esfria com a esposa. Tudo é equilíbrio. Então escute, marido que teme ao Senhor, ele pode ir para qualquer lugar, ele pode estar em qualquer emprego. Ele não tira férias com Deus, ele vive com Deus. Diga comigo, servir a Deus. Não, mais forte, servir a Deus. É dedicar a vida para Ele. Tem irmão que diz assim, o pastor diz, irmão, você nunca mais apareceu no culto. É, pastor, eu estou assim esses dias. Eu não entendo. Não tem irmão que é assim? Irmão, nunca mais você apareceu. É. E aí quando eu vou para o Salmo 100, verso 2, a Bíblia diz, serve ao Senhor. Com o quê? Com alegria. Irmão, a família que tem Deus, ela é alegre todo o tempo. Não tem esse negócio de mês hoje, amanhã não. A família que teme ao Senhor. Tem uma casa na Bíblia, está lá em Atos 21, que a casa era tão abençoada, começava com o pai, Filipe, e as meninas dele, tudinho dentro de casa, profetizando. Pá, 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 pá. Já pensou se a nossa casa fosse assim hoje? Ei, irmão, pronto. Tem casa de crente aí que você chega, os filhos não saem nem do quarto. Um dia eu cheguei numa casa, aí pronto, aí a irmã passando, e a mãe aí falando comigo, e a filha passava na minha frente, não dizia nada. Eu disse, meu Deus, eu comigo aqui, meu pai do céu, que bicha véia. E aí pronto. Aí quando da fé ela saiu toda do quarto. Eu já vou, papai. Aí eu disse, é sua filha, pastor? Ele disse, é, pastor Zé, a filha te falou com o pastor. Aí eu disse, oba, como é que está? Eu disse, é, meu Deus, casa velha está bagunçada. Não é assim. Pronto, um dia desse um pai foi entregar um filho para mim, aí disse, pastor Zé, está aqui meu filho, criado no Evangelho, e ele é o seguinte, é juiz. Eu disse, é mesmo? É. Aí tá aí, ele vai ficar. Aí ele disse, pastor, o senhor quer que eu me ajoelhe? Eu disse, prepara aí. Assim? Aí ele disse, pastor, o que o senhor quer que eu faça? Me diga. Aí eu disse, é bem criado. Juiz. E aí pronto, pastor, o que é que o senhor quer? Pastor, às vezes eu estou chegando, pastor, o senhor está aqui para São Paulo, vamos tomar um café junto. Bem criado nos caminhos do Senhor. Irmão, se a tua casa não tiver um filho que teme a Deus, um pai que teme a Deus, uma mulher que teme a Deus, a bagaceira é grande. Vocês podem ler no Salmo 127, verso 3, que a Bíblia diz que quando, no Salmo 128, verso 3, a Bíblia diz que quando o marido teme ao Senhor, a mulher fica tão alegre que ela é uma videira. Está lá no Salmo. Ela fica um vinho puro, uma alegria, uma quintura. Mas é bom. É assim. Agora, quando não teme a Deus, pode ler lá o que ela é depois. Então, escute aqui, olha. Vamos lá, olha para cá. Uma família farol, diga comigo. Teme a Deus. Bem forte, teme a Deus. Serve ao Senhor. Tem sinceridade. Irmão, essa palavra, se vocês observarem ela no hebraico, tamim, é o animal que ia ser oferecido no sacrifício. Tinha que ser puro. Então, escute, Deus não quer pessoas para servir a Ele com malandragem, com truquezinho, com aparência. Tem que ser puro. Chega para Deus e diz, Senhor, a minha casa é assim, a minha casa não presta. Aí deixa Deus entrar na tua casa. Vocês sabiam que a casa de Jacó não estava prestando para nada? Os 2 filhos mataram a cidade de modo traiçoeiro, mas no 35 Jacó disse, a casa não presta. Ele chamou a família todinha e disse, vamos subir a Betel e vamos jogar fora tudo, porque Deus quer a nossa casa limpa. Então escute bem, a outra coisa que deveria ter na casa, verdade. Agora, queridos, quando eu leio esse texto bíblico, eu pontuo 3 coisas. Uma família farol, diga comigo bem forte, ela tem compromisso com Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui, já caminhando para encerrar. Quem esta noite
quer ser uma família aqui, farol, para essa sociedade que está aí? Quem quer? Só quem quer, levante a mão. Baixe a sua mão. Escute bem. Você quer mesmo? Olhe para mim aqui. Você quer mesmo? Então, primeiro passo, jogue fora tudo que interfira na tua vida espiritual. Josué 14, ele disse assim: jogai fora os deuses estranhos e servi ao Senhor só. Êxodo 23, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura semelhante, nem em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Deuteronômio 6,14, não servirás aos deuses, nem aos deuses que estão ao redor dos povos que estão ao redor de vocês. Então, em primeiro lugar, eu quero ser uma família farol. Quebre a idolatria esta noite. Quebre a idolatria. Agora escute, João Calvino disse: tem crente que não tem ídolos de barro, mas tem ídolos materiais. Ídolos da fama, ídolos do poder. Eu quero ser uma bênção, eu quero ser uma família farol. Família farol é quem tem santidade, rapaz. Família farol é que não tem comunhão com o mundo. Olha o que ele diz: joguem fora os deuses e tremam diante de Deus e andem na verdade. Eita glória! Quem glorifica a Deus, irmãos? Quando você lê 1 João 5,21, João grita: filhinhos, fugi dos ídolos. 2 Coríntios 6,16, que consenso há entre o templo de Deus e os ídolos. Eu, Senhor, andarei com vocês e estarei no meio de vocês, e eu serei o vosso Deus. E vocês serão os meus. Olha para mim aqui agora. Família que tem Deus. Eu não tenho medo, irmão. Tenho lá minha casa. Pode jogar praga, pode jogar piolho, pode jogar galinha preta, pode jogar galo branco, pode botar bode perto da minha casa. Um dia uma pessoa levou um demônio lá para minha casa, e aí quando eu fui orar, ela disse: eu quero é o bruxo fulano de tal. Ele está aqui. Aqui não tem bruxo, aqui tem homem de Deus, rapaz. Cala a boca, Satanás. Deixa eu te dizer, uma casa que teme ao Senhor, Deus é louvado nela, e o diabo não tem autoridade nela. Quem aqui é uma casa que serve ao Senhor? Serve ao Senhor. Aleluia. Vamos lá. Em segundo lugar, diga comigo: é preciso, não, bem forte, é preciso fazer a escolha certa. A primeira coisa esta noite: quebre tudo que é amizade com o mundo, quebre tudo que é amizade com os ídolos. Chama a tua casa para Deus, rapaz. Segundo, faça o quê? Faça a coisa certa, não é isso, pastor? Faça a coisa. Olha para cá. Irmão, aqui não tem negócio de emoção, não. É porque nós que somos pentecostais gostamos muito dessas coisinhas. Emocional, não é assim? Pronto. A bênção está chegando lá. Aguarde. Josué não tinha molecagem. Josué chamou a liderança e disse: se vocês quiserem Deus, olha para cá. Eu pergunto: Josué estava resolvido ou não estava? Josué conhecia Deus ou não conhecia? Ele relatou tudo o que Deus fez, mas o povo que ele liderava, porque às vezes tem pastor que está trabalhando com a igreja, aí ele fica: meu Deus, eu tenho pregado tanto e o povo não muda. E quem foi que disse que Deus te botou para mudar o povo? Prega o evangelho e vai embora, rapaz. É que tem pastor que fica com isso. Antigamente eu era impressionado com essas coisas. Agora mesmo eu ia saindo da igreja, aí de uma área, aí a irmã me viu, ela me viu. Aí chegou um outro pastor, aí ela disse: meu pastor, dando um abraço no outro pastor. Aí deu um abração nele e um beijo, e eu bem aqui. Ela não disse nem a paz do Senhor.
Aí para ainda fazer pouco, eu nem disse para ela, e a sua missionária, como vai? Eu disse, diabo, eu aqui comigo. Tu pensa, Satanás, que vai? Aí pronto. Pois ela não disse nem a paz do Senhor para mim. Eu nem dormi quando eu cheguei em casa. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo para Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Josué, ele disse assim, eu cheguei até aqui com Deus, e ele viu a mão de Deus ou não viu? Mas o povo não estava prestando. Olha para cá. Aí se eu fosse um pastor que nem Josué, eu ia viver frustrado, decepcionado. Porque quando ele termina de dizer, aí a multidão diz, Josué! Aí ele diz, pô, não, nós serviremos ao... Aí Josué diz, não. Olha aqui, pare de emocionalismo, olha para cá. Palavra certa, olha o que Josué disse. Aqui, ele estava dizendo que essa multidão não podia ser crente? Não. Ele estava dizendo que não era para essa multidão se congregar? Não. Mas ele olha para essa multidão e diz assim, vocês não podem servir ao Senhor. Imagine se o pastor Giovanni hoje chegasse para um irmão que é todo desmantelado, é todo enrolado velho, a gente ora. Teve um que eu visitei, irmão, 10 vezes na casa dele, e eu ia e voltava, e, pastor, não quero mais ela, diz, não, mas vamos, volta, aí orava, e desorava, e orava de novo, aí pronto. Na última vez que eu fui lá, eu disse, e aí meu filho, não, nós vamos procurar outro pastor, para nós nos congregarmos, ela, né? Eu disse, meu Deus do céu, olha onde é que eu entrei. Aí eu me zanguei, nesse dia eu me zanguei. Eu olhei para os dois e disse, vocês não precisam de pastor coisa nenhuma. Eu já vim aqui mais de 10 vezes. Tu, irmã, não presta para nada, e tu também, irmão. Eu vou dizer uma coisa para vocês dois, igreja nenhuma vai mudar vocês. Me dá a carta, que negócio de carta, vão embora. Resultado, irmão, saíram, hoje estão separados. Sabe por quê? Porque a gente só trabalha no emocional. Josué não trabalhava emocional. Ele olhou e disse, vocês não podem servir a Deus. Ele já conhecia, rapaz. Aí eles disseram, mas por que, Josué? Ele disse, Deus é santo demais. É melhor vocês não andarem com a historinha de servir Ele, senão Ele mata vocês. Ele vai acabar com vocês. Eita, irmão. Diga comigo bem forte. Eu já fiz minha escolha. Olha para cá. Josué ficou doente por causa do povo, mas ele abre a boca, pastor, e diz assim, agora diga comigo, Anohi. A palavra Ani é um pronome pessoal do hebraico, só que lá no texto está Anohi, é enfático. Hoje nós ficamos assim, até eu também. Gente, olha a ideologia de gênero. Vamos eleger nossos deputados, que a gente não sabe o que vai ser do Brasil. Eu não sei o que vai ser do Brasil, mas eu sei o que vai ser da tua família, se você escolher Deus. Eita glória! E eu estava lendo um autor que ele dizia, o problema não é a ideologia de gênero. O problema, porque não é só aqui no Brasil, não, é a Europa toda. A ideologia de gênero já prevalece. Vocês sabem o que é uma mãe crente colocar? Uma mãe disse isso para mim. Ela disse para mim lá na Inglaterra, essa minha esposa viu. O filho dela vinha voltando da escola. Ele olhou para a mãe dele e disse, mamãe, eu não sou homem.
Ela disse, meu filho, pare com isso. Não, hoje a professora ensinou. E eu não sou homem, mamãe. E lá, se você contrariar, é algo pesado. Eu estou pregando isso aqui, derrubaram essa semana, quem mexe com a minha rede social é minha filha. Ela disse, papai, o senhor pregou sobre ideologia, dizendo, derrubaram a sua mensagem. Eu lá estou me importando. Aleluia. Olhe para mim aqui, lá fora pode ter a Babilônia, pode ter o Egito, pode ter o inferno. José morou na Babilônia, lá no Egito, o Daniel morou na Babilônia, mas o inferno não entrou neles. Diga comigo bem forte, eles, mais forte, eles fizeram a escolha certa. Eita glória. Olha para mim aqui. Josué não ficou, gente do céu. Porque tem pastor que não tem mais autoridade. Ele pede até por favor, filha. Não diga isso, não saia dessa igreja, amado. Irmão. Um dia um irmão chegou para mim e disse, pastor Oziel, eu disse, pois não, do tribunal. Eu já estou há alguns meses aqui com o Senhor e eu queria saber se a minha posição vai subir ou não. Eu disse, irmão, é o seguinte, tu não é aquele que casou, deixou a mulher, sou eu mesmo. Pois é, a tua mulher um dia desse veio aqui, que tu largou ela pela secretária tesoureira da igreja, maior escândalo. Aqui, irmão, é difícil. Ele disse, me dê minha carta. Já tem um pastor que me chamou para ser pastor na igreja dele. Eu disse, não precisa de carta não. Você mesmo é a carta. Aí ele disse, eu tenho meus direitos. Eu disse, tem de viver como a Bíblia fala. Isso é quem sabe. Aí pronto, saiu. Está sendo pastor lá nessa outra igreja. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não somos como Josué. Queremos tratar no emocional, manter o povo com cantigazinha, com balézinho na igreja. Dia desse eu fui para a igreja, quando cheguei lá, até os velhinhos dançando. Uma forrosada doida. Aí a luz apagada assim um pouco e a outra batia bem em mim. Tinha um velhinho que dançava, que era uma beleza. E eu só olhava para ele, eu fiquei com os olhos bem pontuados nele, aí ele ficou para mim. Vem! E eu disse, meu Deus do céu, o que esse velho quer? Para me dançar mais ele na igreja. Ei, meus irmãos. Olha para mim aqui. Olha aqui para mim. Eu pergunto, há algum sentimento negativo aqui em Josué? Há algum arrependimento aqui em Josué? Ele viu que o povo ainda estava na idólatra, mas ele se sentiu negativo? Não. Agora tem uma coisa. Ele já tinha escolhido o lado certo. Olha para cá, irmão. Josué não tinha emocionalismo. Ele disse assim, vocês não podem servir ao... Qual é a nossa ideia? É assim mesmo, meu querido. Você está aí, mas um dia... Porque Deus não desiste de você. Desiste não, desistiu de Saul, que não valia nada, não é assim? Ele não desiste não, desistiu de Eli, matou Eli, a casa todinha. Eu já estou indo embora. Já estou de idade, eu vou morrer. Mas eu, pronome pessoal enfático, eu já fiz a minha escolha. Primeiro, é progressivo. Eu, olha para cá, pai, mãe, é progressivo. Esse texto aqui é progressivo. A gente quase não prega isso. Está bem aí. Interessante que, se vocês observarem, está aí no próprio texto hebraico. Ve'anohi uvitir navod et Adonai. Isso aqui é progressivo. Escute, sabe o que ele estava dizendo? Escute,
Eu, diga comigo, eu. Quem é o sacerdote aqui? Quem é o pai na casa? Quem é o líder na casa? Quem é o chefe espiritual? Quem é o padrão moral? Eu. Eu já escolhi. Aí em segundo lugar vem a família. Minha casa, Baite. Minha casa, meus filhos também já escolheram. Irmãos. Irmão, escute bem. Eu já escolhi. É a decisão dele, posição dele. Há 3 coisas aqui em Josué. Primeiro, convicção. Segundo, espiritualidade. E a terceira coisa, responsabilidade. Quais eram as 3 coisas que tinha em Josué? Quem lembra agora? Vamos lá, memorizou aí? Primeiro, convicção. Segundo, espiritualidade. E terceiro, pronto. Ele olha e diz assim: eu já escolhi. Agora preste bem atenção. Lá do outro lado tinha uma maré de pecado, tinha uma maré de idolatria, tinha os costumes. E Josué ainda foi questão, pastor, de pregar um sermão mais negativo da história. Olha, Josué abre a boca e diz assim: os vossos pais, da além do rio, serviram a outros deuses. Até o Abraão serviu outros deuses. Depois ele se converteu. Mas eu não quero nem saber. Eu não quero saber quem está do outro lado. Eu não quero saber de ideologia de gênero. Eu não quero saber de família liberal. Eu não quero saber de família ampliada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou dizer uma coisa aqui para os pais esta noite. Quer honra de Deus, pai? Quer honra de Deus, mãe? Escute bem. É Daniel 3, 16, 17. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles disseram: majestade, sobre este negócio nós não vamos te responder. Agora fique o senhor certo de que o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar das tuas mãos e da fornalha de fogo. Verso 17: e se Ele não nos livrar, os teus deuses nós não adoraremos, mas nós serviremos a Ele. Eita! Diga comigo, decisão certa. Diga comigo, decisão certa. Olhe para mim aqui. Deus honrou os 3 jovens? Daniel 1:8, a Bíblia diz que ele diz: eu já sentei no meu coração não se contaminar com as iguarias do palácio. Deus honrou Daniel? Honrou Daniel. Olhe para cá, Deuteronômio 30, 19, a Bíblia diz: eis que eu ponho diante de vocês 2 caminhos. O caminho da vida, o caminho da bênção, o caminho da maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivais. Querida igreja, sabe de que é que nossa família está precisando para ter farol? Um pai espiritual. Qual é o filho que vê o pai lendo Bíblia? Qual é o filho que vê a mãe cantando os hinos da harpa? Qual é o pai que vê o filho, ou o filho vê o pai de madrugada clamando a Deus? Qual é o filho que vê o pai quando vai fazer um negócio, ele dizer: eu vou orar primeiro a Deus, saber se isso é da vontade do Senhor? Qual é a mãe que está dentro de casa, orando pela sua casa, orando pelo maridão? Sabe o que Deus quer falar contigo? Tem muitas irmãs que não dirigem 1 minuto ou 1 vírgula de oração, mas na hora que o médico diagnostica ela com câncer, aí ela sabe pedir a Deus, sabe correr para os braços do Senhor. Agora a minha pergunta é: você é uma mulher espiritual na sua casa? Você é um homem espiritual na sua casa? Você sabe o que é uma casa amaldiçoada? Eu estava lá no meu gabinete, uma senhora chegou da Inglaterra. Ela tem uma casa em São Luís.
E ela foi direto lá na igreja, não sabia onde era nem nada. Ela disse: vamos na minha casa, porque os demônios estão dentro da minha casa. A tua casa tem espiritualidade. O marido é um homem de Deus. A filha é uma mulher de Deus. O pai é um homem de Deus. Como está o quarto do teu filho, o quarto da tua filha? Deus pode entrar no teu quarto? Escute aqui. A Bíblia diz em Gênesis 19 que os anjos tiveram prazer de entrar com Abraão, mas na casa de Ló, eles disseram: nós vamos dormir na praça, mas não vamos entrar na tua casa. Tem casa que o Senhor não entra mais nela. Deus quer honrar famílias. Escute aqui, eu finalizo agora. Se você ler Gênesis 18, 19, olha o que Deus diz: eu vou continuar abençoando, porque eu tenho conhecido que Ele há de ordenar a sua casa e seus filhos a praticarem a justiça. E eu vou abençoar a Abraão, a família e o projeto, por causa da obediência de Isaac. Deuteronômio 6, 6, 7. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as intimarás aos teus filhos e dela falarás, andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Quer que Deus honre tua casa? Quer que Deus honre tua família? Quer que Deus honre teu lar? Cadê o pai que tem autoridade? Cadê a mãe que tem espiritualidade? Fique de pé. E eu quero, antes de orar, chamar alguém, algum casal que está aqui. E vem à frente: pastor, eu quero minha vida espiritual renovada. Eu quero ter a postura de Josué. Se você quer ser uma família farol, venha. Já vamos encerrar. Não saia antes da bênção apostólica. Nunca saia do culto antes da bênção apostólica. O meu pastor presidente tinha uma mulher que estava desenganada pelos médicos. E ele disse que quando foi terminar o culto, ele disse: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Quando terminou o culto, ela já estava fazendo quimioterapia. Ela disse para ele: meu pastor, agora nessa bênção aí, eu senti a cura de Jesus. Fez os exames e Jesus curou ela automaticamente. Se tem alguma família aqui que está sofrendo de opressão, que está sofrendo de males, eu te convido a vir à frente aqui agora. Hoje à noite é uma noite de você tomar posição.